Hey there, how are you? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é para falar algo muito importante, sobre falar. Nós vamos falar sobre falar, ok? Por que a gente tem esse receio, ou por que a gente trava na hora de falar, ok? Então a gente vai falar sobre isso. Eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu estava estudando espanhol e mudou minha visão totalmente, certo? E como a gente pode praticar sozinho, beleza? Então, começando já o vídeo, assim, é algo muito comum, tá? Faz parte do processo, eu acho, que a gente tem um pouco de receio. Eu percebo isso nos meus anos como teacher, né? Que realmente a gente dá uma travada, mas isso se dá, talvez, ou a gente não tem vocabulário, que é muito comum a gente falar isso, escutar isso, certo? Ou seja, a gente tem receio de falar porque a gente não sabe. Ou, mais provável, e que eu acho que é muito mais comum, a gente tem medo de errar. Geralmente os alunos têm aulas em grupo, têm um pouco mais de receio de falar, por medo de errar, por medo que as pessoas possam pensar, e isso é comum, tá? Isso acontece, é normal. Mas mesmo nas aulas particulares, eu vejo que ainda tem esse receio de errar. Isso é uma coisa, acho que dos estudantes brasileiros, porque eu tenho colegas, amigos de outras nacionalidades, e que estão aprendendo português, por exemplo, também, e eles não têm medo, eles falam, mesmo que esteja totalmente o verbo está conjugado de forma equivocada, não faz tanto sentido. Mas você tem que ter em mente que a gente vai comunicar algo. Então não precisa estar 100% certo, pelo menos no começo, ok? E como a gente aprende falando? Falar melhor? Falando, certo? Então, o que eu quero que você, a partir de agora, se é por falta de conhecimento, então você vai ter que estudar mais. Estudar vocabulário, colocar em prática, revisar e daí colocar em prática durante suas aulas, durante os estudos. Se é por falta de conhecimento, falta de vocabulário, então tem que correr atrás, tem que estudar, certo? E segundo, se você tem medo de errar, o que é muito comum no começo, mas já corte já no começo para você evoluir mais rápido também. E essa segunda parte de ter medo de falar me fez lembrar de algo que aconteceu comigo quando eu estava estudando espanhol, certo? Eu estudei espanhol em uma franquia e na minha sala, era bem pequena, mas tinha duas colegas minhas que elas fizeram intercâmbio pro México, certo? Então imagina, eu tô lá aprendendo espanhol, nunca tive muito contato, na verdade, com o idioma. Eu fiz por fazer quase, sabe? E tinha duas colegas que tinham espanhol muito, muito bom, porque fizeram intercâmbio. Então, imagina, cara, o que eu vou falar, sabe? Por que eu vou falar? Mas teve uma vez que o maestro, que o professor nosso, sempre pedia para alguém ler o texto ou ler a pergunta, por exemplo. Daí ninguém se propôs. Eu falei assim: eu vou falar, eu vou ler esse texto, eu vou fazer essa atividade. Então, eu fiz isso porque eu pensei assim: olha, a aula era no sábado, né? Na segunda, ninguém vai lembrar da aula. Domingo, ninguém vai lembrar da aula. Sábado de tarde, depois dessa aula, ninguém vai lembrar da aula. Então, a real é, ninguém pensa na gente, a gente não é o centro do universo, entendeu? Talvez sim, mas muito provavelmente não, nós não somos. Então, as pessoas não querem saber da gente, tá? Enfim, frases de coach, sabe? Mas é só pra você entender que ninguém tá prestando muita atenção na gente, sabe? E daqui 2 semanas, daqui 2 dias, ninguém vai lembrar dessa aula. Mesmo você fazendo aula particular, ninguém vai lembrar da sua aula. O seu teacher, o seu professor, ele tá ali para te ajudar. Então, usa esse tempo valioso da sua aula para falar mesmo, entendeu? Então, essa experiência, a partir daquele dia, eu lembro que, putz, estava quase no final do curso, ou a gente estava começando o segundo ano do curso. Eu tive essa ideia, e daí, a partir disso, toda oportunidade que eu tinha para falar, ou inglês ou espanhol,
ou qualquer outro idioma que eu tô estudando, ou eu já sei, eu falava, entendeu? Mesmo com nativo. Eu tenho, deixa eu ver, acho que eu tenho 3, eu tenho 4 language buddies no momento e 3 são nativas, né, dos idiomas. Uma, 2 são inglesas e uma é japonesa. E eu falo, e eu só, o japonês é muito difícil, meu Deus, mas eu tento, sabe? E daí eu recebo feedback da minha language buddy e ela me fala que eu tenho que melhorar. E daí no próximo encontro, na próxima vez que a gente vai conversar, eu corrijo, beleza? Então, assim, a gente tem que falar, entendeu? Eu coloquei essa imagem aqui porque às vezes a gente se sente um pouco desconfortável com todo mundo olhando pra gente, que é normal, certo? Mas a gente não vai ficar preso em casa o resto da nossa vida, entende? A gente tem que falar com pessoas, nós somos seres sociais, pessoas sociais, certo? Então, assim, essa experiência me abriu os olhos. Agora eu só falo, basicamente, tipo, just do it, sabe? Aquele meme do Shia LaBeouf, just do it. E como que a gente pode fazer? É só fazer? Como que a gente pode melhorar, né? Como que a gente pode praticar sozinho a nossa fala? É algo que eu falo bastante para os meus alunos e é algo simples, mas que talvez a gente não leva muito a sério, assim, sabe? Você já viu que todo mundo fala pra se colocar numa situação, falar sozinho, pensar que a gente tá no mercado e vai perguntar alguma coisa. Ok, super válido, mas eu acho que quanto mais você trazer pra sua realidade, mais fica mais fácil, certo? Então, por exemplo, como que a gente pode praticar sozinho? Eu vou dar algumas dicas aqui para atividades que a gente pode fazer no dia a dia e assim você ganha confiança, tá? Por exemplo, o que a gente pode fazer? Depois de ler um texto, de uma notícia, por exemplo, você vai falar em voz alta o que é o texto. Então, por exemplo, eu vou falar em português só para você ter uma ideia, tá? O texto é sobre esse assunto. O jornalista comentou que esse novo chocolate é muito bom, tem muitas vendas, mas tem uma receita secreta que a companhia não vai falar. Eu acho, daí eu falo a minha opinião. Eu acho que parece. Eu acho que parece, é ótimo, né? Parece ser uma marca que eu com certeza compraria. Talvez eu compraria pra minha mãe, que ela adora chocolate. Então, tá vendo? Tipo assim, num texto de 2 minutos de leitura, eu coloco mais 2, 3 minutos de fala, ou 1 minuto, né, geralmente, explicando o texto. Usando as próprias palavras do texto, eu vou usando aqui na minha fala, certo? E isso vai dar o quê? 5 minutos de atividade? Mas assim você já aprende. É tipo receita de bolo. O texto fala sobre isso. No primeiro parágrafo ele comenta isso. No final ele conclui. Na minha opinião, eu acho isso. Então, é sempre esse step by step, esse passo a passo. Se você fazer, vai lá, todo dia fazer isso, imagina, você vai ficar muito confiante. Você vai construir uma confiança muito, muito boa, entendeu? Além de ganhar vocabulário. Então, essa é uma atividade bem legal. Você pode fazer isso com vídeo também, tá? Então, vai lá, você assistiu um vídeo. Isso aqui é um vídeo no YouTube, certo? E a mesma coisa. A ideia do vídeo é essa, a proposta do youtuber é essa. Eu achei interessante esse ponto que ele falou. Não sei se eu concordo com isso, mas tal. Entende? Então, você lê alguma coisa, você assiste alguma coisa, você comenta sobre isso. É assim que você pratica sozinho. Uma outra atividade bem simples é em relação. Vai lá, todo mundo fala para você escrever sobre o seu dia, né? Basicamente. Então, todo dia, no final do dia, 10 minutinhos, você fala sobre alguma coisa. Sobre o seu dia. Você fala o que aconteceu, daí você pratica o passado. Ou, se tá meio chato falar sobre o dia, fala o que você quer do futuro. Daí você aprende sobre o futuro. Eu quero muito que no final de semana eu possa ir ao cinema, tal. Ou você pega uma lista de perguntas e responde. Tipo, sabe aquela tipo de pergunta?
Ah, se você fosse bilionário, o que você faria com o dinheiro? Mas o que eu falo, que eu pego muito no pé dos meus alunos. Ah, eu viajaria. Se eu tivesse $1 milhão, eu viajaria. Não, expande a resposta. Para onde você vai viajar, entendeu? Não fique no básico. É aí que tá, sabe? Você tem que praticar, você tem que colocar as suas ideias. Então, assim, tá, eu viajaria. Por exemplo, para a Itália está no meu top 1 de destinos, porque é meu sonho, porque eu adoro a comida italiana, a minha família é da Itália. Então, assim, isso é interessante também, de maneira geral, a gente tende a fazer respostas, a falar respostas. Ah, sim. Ah, yes. Sabe? Então, não, explique, sabe? Assim você ganha confiança, assim você ganha raciocínio, entende? Então, são práticas simples que você pode colocar no seu dia a dia. Então, eu acho que eu consegui responder os dois principais motivos, na minha opinião, de por que a gente tem medo de falar, porque a gente trava. Primeiro, é falta de vocabulário, e é a sua tarefa ir atrás desse vocabulário. E segundo, é pensar nos outros. Então, assim, eu comentei sobre a minha experiência de que, meu, as pessoas não pensam na gente. Daqui 2 horas ninguém vai lembrar disso. Então, coloque em prática. E como a gente coloca em prática? Com exercícios de boa, fáceis, que você pode colocar no seu dia a dia. Lê um texto, depois comenta. Assiste um vídeo, depois comenta. Comenta sobre o seu dia. Responda, pense em inglês. Fala em voz alta. Falar em voz alta é algo que a gente não faz, mas ajuda muito o nosso raciocínio. Beleza, pessoal? E se você quiser aprender mais, veja aqui na descrição, a gente tem links das nossas outras redes sociais. Por exemplo, Instagram, eu tento colocar mais vocabulário lá, posts com muitos vocabulários. Se inscreva aqui no nosso canal, que tem vídeos assim de dicas de estudo, mas também tem muita coisa em relação à gramática, vocabulário também. E também a gente tem a newsletter lá no Substack. Eu escrevo, toda sexta-feira tem uma carta, tá? Talvez é um pouco para alunos, estudantes de nível intermediário, tá? Mas se quiser assinar e já ler todo dia, toda semana, às sextas, tem lá a nossa newsletter da Atlas, beleza? E se você conhece alguém que queira aprender inglês, também temos o curso. Então veja aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. And that's it, guys. See ya. Bye bye.